todos os processos que envolvem, né, construções democráticas, ela precisa ter a representação da diversidade dos grupos que compõem, né, esse ecossistema, como eu venho falando, da cannabis, né? Eu tenho uma relação de quase uma veneração ao poder da medicina que essa planta tem, pela transformação que ela trouxe para a vida da minha família, né? That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Se você curte genética de qualidade, tem que conhecer a Flora Urbana, guardiã online das genéticas mais respeitadas do mundo e referência quando o assunto é autocultivo. No site da Flora, você encontra uma seleção de respeito com as maiores marcas do mundo, como a DNA Genetics, Greenhouse, Dutch Passion, Sweet Seeds, Reaper, Fast Buds, BSF, Old School e 6 Pés. E essas são apenas algumas delas. É muita marca boa reunida em um só lugar. E o melhor é que a Flora está sempre se atualizando, fechando novas parcerias e ampliando o portfólio para quem busca variedade, potência e confiança na hora de plantar. A Flora Urbana, que já é gigante no setor, também está presente em feiras, promove eventos, rodas de conversas, palestras e leva a sua identidade cheia de atitude para todo canto, fortalecendo a cultura canábica com muito estilo e informação. Entra lá no site para conferir. floraUrbana420.com.br. O link está na descrição do episódio. Flora Urbana, o autocultivo é o caminho. Olá, olá! Hoje a gente recebe uma profissional que é referência no Brasil quando o assunto é enfermagem e cannabis medicinal. A Suzy Araújo já atuou na gestão pública com práticas integrativas e hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, a SOBECA. Também é voluntária na Liga Canábica e coordenadora da pós-graduação em enfermagem canábica da Unileia. Bom, deu para perceber que estamos diante de uma verdadeira pioneira que se define como eterna aprendiz da medicina canábica. Então, Suzy Araújo, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Oi, Anita, agradeço. Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, né, junto com você, batendo esse papo. Uma pessoa que sempre foi referência para mim, né, já te assisto, te ouço, então agradeço muito o espaço, o convite. Eu que agradeço você estar aqui com a gente, compartilhando toda a sua sabedoria e experiência. Então, para começar, Suzy, a gente tem visto a cannabis se normalizar em várias áreas da sociedade, né, principalmente na medicina, que engloba a enfermagem, muito embora a gente esqueça disso às vezes. Então, eu queria saber de você, quais as mudanças mais claras que você tem percebido na enfermagem canábica nesses últimos 10 anos, desde que a cannabis medicinal ganhou espaço no Brasil? Então, Anita, a enfermagem canábica, né, ela é uma utilização, né, inclusive dessa expressão enfermagem canábica recente, e é um movimento também recente, né, quando a gente fala de saúde, até mesmo esse debate do uso terapêutico e medicinal, né, ainda é recente, porque quando a gente analisa 10 anos dentro de um contexto de saúde, né, não é tanto assim. Então, a enfermagem canábica, né, ela tem um pouco mais de 3 anos, né, de construção coletiva,
Obviamente que já haviam, né, algumas iniciativas mais individuais, né, algumas colegas que faziam falas, inclusive, né, sobre a importância da nossa categoria estar participando, né, desse ecossistema canábico, mas era um trabalho muito solitário ainda, né, tinha pouca ou quase nenhuma representatividade, especialmente, né, nos eventos, nos movimentos de cannabis. A gente vê muito nessa participação da categoria médica, né, e isso é também um recorte, né, do como foram construídas essas profissões ao longo do tempo, né, o lugar que cada um ocupa na sociedade. Então, tem pouco mais de 3 anos, né, que nós, enfermeiras, né, que estávamos no movimento a partir das nossas vivências pessoais, seja como paciente ou como mães de paciente, nós resolvemos, né, nos juntar para começar a discutir e começar a nos organizar com essa força coletiva, né? Então, é isso, a organização coletiva da enfermagem canábica, ela tem um pouco mais de 3 anos aqui no Brasil e nós estamos aí na luta, né, para que a enfermagem canábica se consolide cada vez mais, né, nesse ecossistema, porque é onde a gente está promovendo cuidado com pessoas, naturalmente, é indispensável que a enfermagem ela esteja ocupando o seu lugar. Totalmente. Aí você falou de coletivos, né? E eu me lembro então da SOBECA, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, que você, né, participou ali da fundação e hoje é a presidente. Como foi que surgiu a SOBECA, né? E qual é o principal trabalho dessa organização? Então, a SOBECA, né, é uma associação que nós fundamos há 2 anos, fundamos no dia 9 de junho, inclusive fez 2 anos agora, e a gente começou a se organizar, como eu vinha falando anteriormente, por conta de estarmos participando do movimento, né, do movimento da cannabis, como voluntárias em associações, né, como mães de pacientes, e nós nos encontramos num evento que aconteceu em Marília, que foi o 2º Congresso de Cannabis Medicinal do Centro-Oeste Paulista, e a convite, né, da minha colega e vice-presidenta da SOBECA hoje, né, a Nayara Mazzini, que estava coordenando o evento, nós realizamos a primeira mesa que abordou a enfermagem canábica aqui no Brasil. E aí foram participações, né, de colegas que já trabalham com a cannabis há um tempo. Participamos eu, a Stephanie Santana, a Amanda e a Nayara. E depois que nós terminamos a mesa, nós nos encontramos, né, fomos bater um papo ali, tomar um café e começamos a construir, juntar na realidade o sonho, né, de construir esse movimento da enfermagem canábica. E aí nós formamos um grupo do WhatsApp e começamos a conversar, começamos a nos organizar, né, decidimos que íamos fundar uma associação de enfermagem canábica e foi assim que surgiu a SOBECA. Nós passamos por todo aquele ritual, né, de construir estatuto, ter assembleia de fundação. A SOBECA hoje tem 2 anos, nós temos 30 associados ativos, né. Acredito que ainda temos muito a conquistar e muito a crescer. Com certeza. Mas a SOBECA, ela vem garantindo um pouco mais de representatividade, né, Anita? Quando a gente se junta... Super importante. A gente sabe que essa força, ela é compartilhada. A gente até pode ver que o tempo de caminhada, ele fica mais lento, porque somos muitas pessoas caminhando juntas, né, alinhando ali os nossos pensamentos. E, especificamente na enfermagem canábica, nós estamos desenhando a nossa atuação aqui no Brasil, né? Então, é tudo muito novo, mas temos um grupo de enfermeiras muito aguerridas e a SOBECA tem sido, né, esse lugar de encontro, de pertencimento para fortalecer a enfermagem canábica aqui no Brasil. E é isso, né? Vai mais lento, mas vai mais longe, né? Com certeza. E é mais recompensador, né? Você se perceber caminhando enquanto categoria do que se perceber caminhando sozinho, né? É isso, muito importante. E Suzy, eu sou muito entusiasta, né, de grupos, exatamente como a SOBECA, de representação de classe dentro da cannabis, né? Sou daquelas que acham que a regulação no Brasil devia ser encabeçada por um órgão regulador exclusivo, né? Uma espécie de agência nacional que pudesse reunir diversas representatividades, tanto do governo quanto da sociedade civil. E, bom, eu queria saber, né, queria que você contasse pra gente qual a importância de iniciativas como a SOBECA e como a Liga Canábica também na pressão por uma regulação ampla. Nossa, tão importante, né, Anita? Porque o movimento aqui no Brasil, ele ganhou força com essa organização da sociedade civil, né? Esse é o primeiro ponto, a gente não pode perder de vista, né, que a gente precisa manter, inclusive, no centro de debate
essas pessoas, né, que principalmente estão no dia a dia se relacionando, né, com a cannabis, seja de qual forma for. Então, usuários, pacientes, né, associações e os profissionais de saúde, né, porque já que nós estamos falando, né, de um processo que é terapêutico, a gente precisa incluir todas as categorias. Então, iniciativas como a Sobeca são muito importantes, né? Todos os processos que envolvem, né, construções democráticas, ela precisa ter a representação da diversidade dos grupos que compõem, né, esse ecossistema, como eu venho falando, da cannabis, né? Então, a Sobeca, né, as associações de pacientes e outras associações, elas são fundamentais para que a gente tenha, né, essa representatividade um pouco mais próximo da realidade, né? Porque quando a gente fica muito centralizada ou num debate mais cientificizado, né, ou com essa hipervalorização de uma única categoria, a gente distancia isso da raiz, né, do que originou, inclusive, esse uso terapêutico, né, que é um uso ancestral e que por muito tempo com a criminalização, né, e antes da gente ter essa força, essa expressividade do movimento associativo aqui no Brasil, foi a medicina popular, né? Foram as herveiras, as raizeiras, as benzedeiras, né? Que sustentaram esse conhecimento e principalmente, né? As comunidades tradicionais, indígenas, né? Quilombolas. E nós sabemos que também, né? As maiores vítimas da criminalização é a população preta, periférica. Então, a gente precisa ter essa participação, essa organização da sociedade civil para que a gente construa, né? Um processo regulatório, né, que inclusive já está em curso, um pouco mais próximo da realidade com reparação social, né, reparação histórica. Perfeito. E aí conta pra gente, assim, só rapidinho, um pouco da Liga Canábica e do seu trabalho lá. A Liga Canábica foi a minha primeira escola e é a minha grande escola, né, foi lá onde eu consegui encontrar, né, no momento onde eu estava meio angustiada, né, por conta da minha vivência materna, de uma criança atípica. Então, foi lá onde eu iniciei, né, a minha militância, onde eu pude estudar, aprender, né, ouvir pessoas falando, me aproximar um pouco mais desse uso terapêutico da maconha mesmo, da cannabis. É uma associação que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte, porque a Liga Canábica ela se mantém fiel ao propósito associativo, né, de estar trazendo a população para junto, de ser um trabalho coletivo, né, de não ter fins lucrativos, né, de fazer ao máximo possível ali um planejamento que mantenha uma sustentabilidade para a associação, mas mantendo, né, essa essência do movimento associativo, que é reunir pessoas diversas, né, que tenham ali um ideal comum, né, um objetivo comum, e não esquecer, né, que a gente precisa estar acolhendo quem precisa, acolhendo quem tem dificuldade, inclusive, de ter acesso. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Liga Canábica, além de ser uma associação que facilita o acesso, né, a produtos derivados de cannabis e até a acompanhamento, né, de profissionais de saúde. A Liga Canábica tem uma preocupação muito grande em fazer trabalhos educativos e formativos, né, em se colocar também no movimento político, né, de articulação com legisladores, de articulação com gestão, de articulação com a justiça. Então é isso, a Liga Canábica foi a primeira associação registrada, inclusive, né, a TCNPJ aqui no Brasil. Olha só, não sabia. E a Sheila Geriz, né, que eu já deixo aqui um grande abraço à mulher por quem eu nutro muito carinho, uma admiração muito grande, não só pela trajetória, né, pessoal, mas pelo trabalho que vem realizando junto à Liga Canábica. Ela integra o grupo, né, dos primeiros pacientes, das primeiras famílias que tiveram autorização através do Ministério Público aqui da Paraíba, né, para importar os produtos derivados de cannabis, né, os óleos, e começar a dar um pouco mais de constância para o tratamento que vinham fazendo com os filhos, né. Foi um grupo de 16 famílias que estavam comprando fora do Brasil de forma ilegal, né, correndo risco, inclusive, de responder por tráfico internacional de drogas na época, né? Hoje a gente já não tem mais esse risco, já tem pouco mais de abertura, né, para a gente utilizar os produtos. E Sheila, com essa vivência pessoal, né, depois de conseguir a autorização do Ministério Público para importar, ela começou a reunir outras famílias para partilhar essas informações, para partilhar essa vivência, e foi daí que surgiu a Liga Canábica.
Então esse foi o seu começo, mas aí eu sei que depois, assim, né? Porque tem um ponto importantíssimo que é a educação, né? Para quem quer trabalhar com cannabis, essas pessoas passam pela graduação sem nunca ter visto nada sobre o tema e precisam correr atrás do prejuízo depois na pós-graduação. E eu sei que você fez a sua pós na Unileia e depois você virou coordenadora dessa pós. Então eu queria muito conhecer, assim, essa sua jornada da heroína. Com essa vivência na Liga Canábica, não foi natural que eu quisesse, né, buscar cada vez mais informações, porque eu também precisei dar um redirecionamento para a minha atuação profissional, né? Eu sempre trabalhei com práticas integrativas, passei 6 anos trabalhando com gestão pública, né? Fui coordenadora da atenção básica na Secretaria Estadual de Saúde aqui da Paraíba. E aí, quando eu me descobri mãe de uma criança autista, né, eu precisei rever essa minha atuação profissional, porque eu tinha uma carga horária exaustiva, eu trabalhava quase 60 horas semanais, né? Então, eu saí do trabalho com a gestão, fiquei um tempo mãe, né, em tempo integral, estudando, nunca deixei de estudar sempre foi algo que, desde a minha, né, formação, quando criança, a minha família sempre tocou muito forte, né, nessa tecla, eu por ser mulher nordestina, filha de nordestinos, né, fui na minha casa, né, os meus pais não tiveram essa oportunidade de fazer um curso superior, né, então a gente aqui no Nordeste vive uma realidade muito peculiar, né, de uma geração, que é essa geração que eu faço parte, né, que teve a oportunidade de estudar mais do que os nossos pais tiveram. Então eu sempre honrei muito isso. E aí quando eu fiquei mãe em tempo integral, eu passei 2 anos me dedicando a entender o autismo, foi quando eu descobri a cannabis, e aí eu fui me dedicar a entender mais sobre a terapia com a cannabis, e fui buscar fazer o curso de pós-graduação da Unileia de cannabis medicinal. Na época não tinha ainda o curso de enfermagem canábica, né? Nós somos o primeiro curso aqui no Brasil, e para mim foi muito importante, né? Porque naquele momento eu consegui me perceber não só como mãe dentro do ecossistema canábico, né? Não que isso seja pouco, isso já era muito, mas eu consegui ver uma nova perspectiva de atuação profissional, de continuar sendo enfermeira, mas agora direcionando a minha atuação para o que eu tenho vivido especialmente, né? Então, é muito potente isso, né, Anita, para mim. E foi importante, porque é um curso EAD. Então, na época, né, eu não estava com condições também de me deslocar, de assumir, né, um trabalho presencial, mesmo que fosse um estudo presencial. E aí, essa pós da Unileia, EAD, me trouxe também essa possibilidade, né, de estar investindo na minha formação sem ser necessário sair de casa e dar continuidade ao meu trabalho, né, como mãe. E a partir daí, eu fui redirecionando a minha trajetória profissional. Já tem 6 anos que eu estou trabalhando só com cannabis e estou muito feliz de ver que agora a gente tem uma pós de enfermagem canábica, né? Claro, e é justamente isso que você falou, né? Essa possibilidade de trabalhar e de estudar à distância coloca na mão das mães um poder que antes não existia, né? Porque você tinha que escolher entre a sua vida familiar, os seus filhos, sua família, ou ser uma mulher independente que trabalha e tal, né? Então, para você, tipo, o modelo que deu certo, né? E ainda virou coordenadora do curso. Pois é, e eu queria dizer assim para todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo, especialmente as mulheres que se tornam mães, né, às vezes a vida nos coloca diante dessas escolhas, né, Anita? E como eu busquei sempre a minha independência, né, a minha autonomia, para mim foi muito difícil fazer essa escolha, né? Claro. Porque o trabalho de ser cuidadora é um trabalho que ainda não tem um reconhecimento, uma valorização, muito menos remuneração, né, na nossa sociedade. Especialmente esse trabalho que as mães desenvolvem. E aí eu, como enfermeira, eu faço parte de uma categoria que também enfrenta, né, essa questão do machismo, Sim. da misoginia, né, da pouca valorização do trabalho do cuidado, porque a categoria de enfermagem ela tem mais de 80% de mulheres, né? Foi assim, inclusive, que surgiu a atuação da enfermagem como profissão, né? Foi através de um grupo primeiramente uma enfermeira, depois um grupo de outras mulheres, né, que esse trabalho de cuidar, de ser cuidadora, sempre recai sobre as mulheres na sociedade, né? E aí, essa pouca valorização do trabalho do cuidado, ela perpassa também a atuação da enfermagem, mesmo sendo uma profissão, porque é uma profissão majoritariamente feminina, e nós temos também, né, dentro da categoria, os profissionais de nível superior e os profissionais de nível médio, que são as técnicas de enfermagem, que são ainda menos reconhecidas, né, e menos valorizadas. E as técnicas de enfermagem, elas têm também, né,
além de enfrentar essa dificuldade da valorização do trabalho da mulher, é uma categoria, é um grupo da nossa categoria que é majoritariamente composto de mulheres negras. Então, a gente também sabe que tem esse recorte racial, né, que isso dificulta tanto a valorização do trabalho como a nossa organização enquanto categoria, porque nós precisamos assumir, às vezes, 2, né, 3 vínculos de trabalho, temos múltiplas funções, né, tem esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidado com a família, né, sejam com os filhos, com as pessoas idosas da família, isso sempre recai sobre as mulheres. Então, eu fico muito feliz de que a enfermagem canábica, ela se apresenta também como uma possibilidade dessas mulheres que compõem a nossa categoria ter um pouco mais de autonomia, né, ter a possibilidade, inclusive, de realizar um trabalho mais autônomo, de abrir seu consultório, né, de trabalhar com consultoria, de trabalhar com educação. Então, é um pouco isso. Muito importante isso tudo que você está trazendo para a gente, Suzy. E eu queria saber especificamente como é que foi esse momento da sua vida, né, de redirecionamento de carreira. Você enfrentou muito preconceito? Se sim, foi mais dentro da sua família, foi mais fora? Como é que foi? Enfrentei sim. Enfrentei muito preconceito, tanto fora, dentro. Acaba que eu não enfrentei muito, porque eu fiz uma escolha, né? Como eu me tornei mãe em tempo integral e eu sou a coordenadora do cuidado com as minhas crianças, mas especialmente com meu filho autista, que é quem me demanda um pouco mais, né, desse cuidado diário, eu escolhi utilizar a cannabis sem consultar ninguém e eu não abri espaço para que as pessoas viessem me julgar, sabe, Anita? Principalmente dentro da minha família. Então, depois que o meu filho já estava apresentando melhora, né, em várias questões que eram perceptíveis e que são até hoje muito perceptíveis quando ele toma e quando ele não toma o óleo, a minha família começou a perguntar. E foi a partir daí que a cannabis, a maconha, entrou pela porta da frente da minha casa, né? Hoje ela ocupa um lugar central, assim, eu tenho uma relação de quase uma veneração ao poder da medicina que essa planta tem pela transformação que ela trouxe para a vida da minha família, né? Porque eu costumo dizer que a terapêutica canábica, ela é uma terapêutica familiar, porque se beneficia quem usa, Sim. mas se beneficia também quem convive, quem cuida do paciente que usa a cannabis, né? Então, eu enfrentei alguns preconceitos, mas mais fora, né? Quando eu falo, hoje eu estou utilizando, inclusive, muito mais as minhas redes para falar sobre cannabis, para falar sobre a enfermagem canábica, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda esbarra, né, em preconceitos, em questões que estão vinculadas, né, com ideologias que não estão pautadas no amor, né, no respeito e Nem na principalmente ciência. nem na ciência. E quando a gente promove isso, né, com convicção, como é o que eu faço, eu enfrento os preconceitos de cabeça erguida e a gente vai seguindo com informação também, a gente vai conseguindo, né, adentrar em alguns espaços e ir desconstruindo esses preconceitos, né, que tem muitos anos que eles estão sendo implantados aí na cabeça das pessoas. É isso. Bom, com essas palavras de sabedoria pura de Suzy Araújo, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. O Fantástico deu um show de desinformação sobre cannabis e no domingo retrasado exibiu uma reportagem sobre o ice, um tipo de extração repleta de alarmismo, desinformação e comparações absurdas com substâncias como crack. A Globo perdeu a oportunidade de informar para reforçar estigmas e espalhar desinformação para milhões de pessoas. E a gente sabe, né, que os danos provocados por uma reportagem de 5 minutos mal apurada e exibida em rede nacional podem levar 5 anos para serem revertidos. Por isso, eu publiquei um artigo no Poder 360 falando sobre isso e explicando um pouco o uso do ice e problematizando a desinformação na TV aberta. Se você ficou curioso, vem ler, o link está na descrição do episódio. Estamos de volta com a Suzy Araújo, enfermeira especializada em cannabis, presidente da Sobeca e coordenadora da pós em enfermagem canábica da Unileia. Suzy, uma das coisas mais maravilhosas da cannabis, como uma nova área, entre aspas, né, dentro de várias profissões, é que como tá tudo ainda muito no começo, né, quem entra agora consegue se destacar com relativa facilidade. Então eu queria saber o que você diria para quem está pensando em se especializar, em fazer uma pós, mas que já tem o sonho de se tornar uma referência. Tem um caminho, assim, das pedras que você possa compartilhar com a gente? Anita, o caminho tem que ser a partir da formação, dos estudos, porque o conhecimento, ele liberta, né? Ele traz esse empoderamento, ele traz coragem,
quanto mais eu estudo, né, mais eu tenho insights, mais eu tenho ideias, mais eu consigo ampliar essa minha percepção, né, sobre esse grande ecossistema, como eu tenho falado, né, porque é muito mais do que o mercado, né? A cannabis, ela envolve, inclusive, nossas memórias mais ancestrais, né, porque a gente tem um uso aí milenar. E aí, investir na formação, né, investir no conhecimento é algo que é muito precioso, tanto para quem é paciente, para quem é cuidador de paciente, para quem é profissional de saúde. Então, fazer uma pós como essa, né, de enfermagem canábica da Unileia, é sair à frente mesmo, né, colocar ali uns 100 metros à frente na largada dessa grande corrida, né, que a gente está fazendo. E eu tenho dito, por onde eu vou falar sobre a enfermagem canábica, que assim como a terapia canábica, assim como o uso medicinal e terapêutico da cannabis é um caminho sem volta, investir na nossa formação também vai ser necessário, né? Vai ser um caminho sem volta, porque mesmo as profissionais da enfermagem que não vão trabalhar diretamente com a cannabis, elas vão precisar estar, né, qualificadas, aptas, para fazer o manejo adequado, fazer um cuidado adequado quando esse paciente chegar no local de trabalho que essa pessoa estiver, né? Nós somos a maior categoria da saúde, né? Nós temos quase 3 milhões de enfermeiras, enfermeiros registrados, né, no conselho hoje. Uau, 6 vezes mais do que os médicos. Isso, nós somos a maior categoria da saúde, né? Onde se faz cuidado, você pode, é até possível de ter a ausência de outros profissionais, mas sem a enfermagem não tem como você ter nenhum serviço público ou privado que exerça esse cuidado, né, sobre a saúde das pessoas. Então, nós somos uma grande categoria, estamos presentes ali desde a atenção primária até a média e alta complexidade, nos serviços públicos e privados. Então, naturalmente, o número de pessoas que usam o cannabis como remédio só aumenta. E essas pessoas, elas vão chegar no PSF, elas vão precisar passar por algum exame, por uma internação hospitalar, por algum procedimento, né, cirúrgico. E quando elas relatarem que estão utilizando o cannabis como remédio, a enfermeira que está ali, responsável pelo cuidado daquele paciente, daquele usuário, naturalmente ela vai precisar saber, né, do sistema endocannabinoide, de como esse óleo vai interagir com medicações, né, de quais são as contraindicações ou não, de estar utilizando o óleo da cannabis antes de realizar um exame, um procedimento, né. Existe a possibilidade, como eu já falei, de trabalhar de forma autônoma, de trabalhar com redução de danos, que eu acho que é uma coisa muito importante, né. Hoje, no Brasil, a gente entender que a política de drogas, né, proibicionista, né, que trata o usuário, né, de qualquer substância como sendo uma pessoa sem direito de escolha, né, sem autonomia, ela não tem sucesso. Então, a gente trabalhar com redução de danos é o melhor caminho. E a enfermagem, ela pode fazer isso com maestria, né, porque somos nós que estamos ali no dia a dia acompanhando as pessoas, né. Além disso, a enfermagem é quem faz a coordenação dos trabalhos multi e interprofissionais, né? Em qualquer lugar onde haja a atuação de mais de uma categoria profissional, se tiver uma profissional da enfermagem, vai ser ela a responsável por fazer essa costura dessa grande coxa de retalhos que é a atuação na saúde, né? Então, somos nós que estamos ali 24 horas ao lado dos pacientes, ao lado dos usuários, somos nós que estamos na saúde da família, né? Coordenando esse trabalho, inclusive fazendo, né, toda essa organização até de quem vai passar por atendimento médico, de quem passa por atendimento com a enfermeira, né, somos nós que coordenamos o trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias. Então, é uma profissão, é uma categoria que tem um trabalho muito importante, mas que socialmente a gente ainda não tem, né, o reconhecimento que a categoria merece. E investir nessa formação é necessário, né, não só para sair na frente, mas para estar sendo cada vez mais, né, uma profissão qualificada, pautada na ciência, né, trabalhando com base em evidências. E aí eu imagino que, inclusive, assim, né, uma das coisas que as pessoas que fazem ali uma especialização em cannabis consegue apreender disso, tem a ver também com esse empoderamento, né, de valorizar mais esse ofício de vocês. Eu quero que você me conte isso e também me conte, porque aqui quem estiver ouvindo e falando e pensando, eu quero fazer, mas como será essa pós?
tem um contato direto com você? Você é acessível para esses alunos? Como é que é isso, né? Então, quero saber quais são as pérolas que as pessoas ganham no curso, né? Como empoderamento, ou o que mais você tiver percebido, e também como é esse contato diretamente com você. Quem tiver interesse em fazer a pós, né, da Unileia de enfermagem canábica, vai ter contato diretamente comigo, porque eu estou coordenadora do curso, mas também estou professora da disciplina, né, que vai trabalhar as questões práticas da atuação da enfermagem, né? As pessoas, quando passarem pelo curso, foi uma coisa que, inclusive, né, quando eu fui convidada para coordenar, eu compartilhei isso com a equipe, né, que eu fiz a pós-graduação de cannabis medicinal, mas eu senti falta desse direcionamento mais específico para a minha atuação enquanto enfermeira, né? Então, o caminho que eu percorri, né, nesses últimos 3 anos, né, de me localizar no ecossistema e junto com as minhas colegas estruturar uma proposta de atuação para a enfermagem canábica, as pessoas já vão receber isso meio que pronto, né? Então, já alivia aí algumas pedras no caminho, porque nós sabemos que não é fácil, né? Primeiro, fundar uma associação, e segundo, estruturar uma proposta, né, de atuação para uma categoria. Então, eu estou integrando também alguns debates importantes, né, junto ao conselho, junto ao grupo que está discutindo as especialidades da enfermagem aqui no Brasil, né, um grupo que é composto por representantes do Ministério da Saúde, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, do próprio COFEN, de alguns CORENs e das outras sociedades que já estão mais estruturadas na nossa categoria, né? Então, as pessoas que forem se matricular no curso vão estar tendo a oportunidade também de dialogar com essas enfermeiras e enfermeiros, né, que hoje fazem parte da Sobeca, mas que têm uma longa trajetória, né, de atuação com a cannabis. Nós escolhemos, assim, os professores que estão mais ativos, mais atualizados, né, que são aí a grande vanguarda da enfermagem canábica no Brasil, né, assim como outros professores, né, que não necessariamente sejam enfermeiros, mas que são autoridades, né, quando o assunto é o debate, né, e a formação em cannabis, em utilização medicinal e terapêutica da cannabis. Massa. E aí, assim, o aluno sai dessa pós-graduação, qual é o cenário que ele encontra, né? Qual é a real demanda por novos profissionais de enfermagem que entendam de cannabis? Anita, a nossa vivência nos mostrou que nós temos essa grande lacuna no mercado, no movimento associativo, na indústria, na realização de pesquisas, né, de estudos e pesquisas, que é a figura do enfermeiro, da enfermeira, né? Hoje, inclusive uma realidade que me preocupa um pouco é que as pessoas, elas procuram fazer a consulta com um profissional prescritor, pegam a receita, começam a utilizar o seu remédio e só retornam para esse profissional 6 meses ou 1 ano depois para fazer renovação de receita. Isso é delicado, né? Porque a gente tá falando de saúde, né? Nós sabemos que a utilização da cannabis é segura, não é uma questão de segurança, mas é uma questão de acompanhamento e de potencializar essa terapêutica. E isso está acontecendo porque ainda é muito incipiente a inserção da enfermagem, né? Dentro das associações, do mercado, da indústria e de todo o ecossistema canábico. Então, nós temos um grande campo aberto, né? Um mercado em expansão. Nós temos essas lacunas em todos os espaços e as profissionais que já investiram na formação, que já estão trabalhando com cannabis, elas estão tendo a oportunidade, né, de se inserirem com mais facilidade, porque a demanda é muito maior do que a oferta que a gente tem hoje de profissionais qualificados para trabalhar com cannabis no que se trata, né, da enfermagem. Então, quem vai fazer o curso vai sair com um cenário muito favorável. E, especialmente, né, que é uma coisa recente, a gente tem percebido uma grande procura dos profissionais da enfermagem por formações que lhe garantam essa autonomia de atuação, que não necessariamente precise estar vinculada a um serviço ou que possa, inclusive, abrir o seu próprio negócio, né? E assim como nos últimos anos, a estética ela teve um grande crescimento dentro da enfermagem. Eu vislumbro que a enfermagem canábica ela vai ser, né, a menina dos olhos, vamos dizer assim, da nossa categoria, porque ela também é uma possibilidade maravilhosa da gente ter essa autonomia na atuação, no trabalho, como foi o meu caso, né? Hoje, como eu falei anteriormente, eu já não consigo dar conta de ter um vínculo, né, com uma carga horária mais exaustiva, que exija de mim aquela frequência de estar 2 turnos
realizando aquele trabalho. E é a cannabis que tem me garantido essa possibilidade. Olha só, era justamente sobre isso a próxima pergunta, né? Sobre o que você espera do futuro da enfermagem canábica no Brasil, Suzy? Para onde a gente está indo? Com o que a gente pode sonhar? Pelo que a gente deveria lutar? Olha, eu sonho e eu espero, primeiro de tudo, que nós possamos incluir na formação, né, na graduação, o estudo do sistema endocannabinoide. Esse é o primeiro ponto, porque, Anita, não tem nenhuma justificativa para a gente não estudar um sistema que faz parte do nosso corpo. Total. Seria tão absurdo quanto a gente não estudar sistema respiratório, por exemplo, né? Então, agora que nós sabemos que o sistema endocannabinoide existe, que nós temos receptores, que nós produzimos endocannabinoides, esse é o primeiro passo que nós precisamos para atualizar não só a enfermagem, mas todas, né, as outras formações na saúde, estudar o sistema endocannabinoide na graduação, né? E aí nós estamos caminhando para um grande movimento, eu vislumbro, né, e eu desejo que seja um grande movimento de reconhecimento da importância da enfermagem na terapêutica canábica. Eu acredito que nós vamos ainda ver muitos outros cursos aparecendo aqui no Brasil, porque nós precisamos ampliar essa oferta, né? Após da Unileia, ela vem nessa minha trajetória, né? Como uma concretização já, né, de um desses sonhos, porque quando a gente fundou a Sobeca, a gente falava sobre isso, sobre a importância de ter cursos, né, de formação e de qualificação para esses profissionais. E especialmente, né, eu desejaria que cada vez mais a gente tivesse a consciência de que uma só pessoa, um só profissional, uma só categoria não garante acesso à saúde, né? Não garante cuidado. Nós somos seres complexos, os seres humanos, né? Nós temos a nossa individualidade, nós temos uma diversidade muito grande e nós precisamos que diversos profissionais estejam envolvidos, né, no cuidado para que a gente tenha a garantia da integralidade, né, desses projetos terapêuticos que precisam ser realizados de forma individual. E a cannabis, ela vem nos ensinando isso, né, diariamente, de que não há receita pronta, de que não tem, né, uma bula dura, né, com uma padronização de dose, considerando só idade e peso. A terapia canábica ela é uma terapêutica que é individualizada, né, que precisa desse olhar para o indivíduo, porque a planta ela cuida do indivíduo, né, ela não cuida da doença. A gente tem uma lógica um pouco complicada, né, nesse entendimento alopático, né, e eurocêntrico da saúde de um povo, né? E nós, brasileiros e brasileiras, nós temos, né, não só essa memória ancestral, mas nós temos uma diversidade no nosso país tão grande e que, às vezes, a gente planeja algo, né, pensando ali num grupo mais restrito. Então, eu falo isso porque nós que estamos aqui no Nordeste, no Norte do país, a gente ainda tem dificuldade de acesso, especialmente a consulta com profissionais médicos, sejam eles especialistas ou não, uma realidade que quem vive nos grandes centros às vezes não identifica, né, Anita? E somos nós, enfermeiras e enfermeiros, que estamos lá nos rincões do país onde ninguém chega, prestando esse apoio, fazendo esse cuidado, né, e coordenando esse trabalho que envolve, né, cuidar da saúde de alguém. Então, eu desejo que a gente tenha uma mobilização não só da nossa categoria, mas um reconhecimento da sociedade, da importância do trabalho da enfermagem, para que a enfermagem canábica ela se consolide cada vez mais, né, e possibilite tanto as pessoas terem acesso à terapêutica, a acompanhamento profissional qualificado, como possibilite também para esses profissionais, né, ter um campo de trabalho, né, bem definido e valorizado dentro desse grande ecossistema canábico. Muito bom, Suzy, adorei aqui, mas antes de terminar, eu vou te levar para os quadros, bora lá? Bora lá. Suzy, então, eu quero saber qual é a regulação ideal, do seu ponto de vista, para cannabis no contexto brasileiro. A regulação ideal, para mim, ela tem que garantir reparação histórica, ela tem que colocar no centro essas pessoas, né, que sofreram com a criminalização dessa planta, que tiveram, inclusive, sua cultura negada, né? Uma regulação, para mim, ela precisa contemplar, como eu falei, essa diversidade de profissionais que trabalham com a saúde. Precisa ter um trabalho, né, multi-interprofissional garantido.
precisa ser uma regulação que reconheça, valorize, né, e continue permitindo que os usos tradicionais, eles não continuem criminalizados, né, porque por muito tempo foi essa medicina popular que garantiu a sustentação desse conhecimento. Tudo que a gente sabe sobre cannabis hoje, né, ficou aí sendo guardado, né, e nutrido, enfrentando inclusive a criminalização por essas comunidades tradicionais. Precisa ser uma regulação que garanta a toda a população, especialmente a quem hoje não consegue pagar por essa terapêutica. Então ela precisa estar acessível, ela precisa ser estruturada, inclusive, com uma política pública, né, de cannabis medicinal que vai inserir, sem inflacionar ali os cofres públicos, né, vai inserir a cannabis também no contexto do SUS, porque eu sou uma profissional, né, que sou defensora do SUS, da saúde coletiva. Então, para mim, seria esse um modelo mais aceitável, né, de regulação no nosso país. Muito bom, somos todos fãs do SUS aqui, então... Arrou, SUS. E Suzy, agora o segundo quadro é quando a gente te pede uma sugestão de um conteúdo, pode ser livro, filme, podcast, ou uma pessoa que a gente deveria seguir e, né, relativo a esse universo canábico. Bom, então eu gostaria de dizer que estou lendo um livro que eu estou amando e vou deixar como sugestão para quem está nos ouvindo, que é As Flores do Bem, né, do maravilhoso Siddhartha Ribeiro. Maravilhoso. Porque eu também tenho muita admiração, então... O livro já é uma indicação também de alguém para seguir, né? Mas como eu vim também falar sobre a enfermagem canábica, eu gostaria de recomendar duas colegas que estão aí com muita, né, resistência, produzindo conteúdo sobre cannabis, atendendo pessoas já há alguns anos, que é a Lívia Prado, que é também integrante da Sobeca, né? O @ dela é liviaprado.empa. E a Stephanie Santana, que também é outra colega da Sobeca, que já está aí há um tempão na trajetória dela como enfermeira canábica. O @ dela é enfercanábica. Então, eu gostaria de deixar essas duas sugestões de enfermeiras para vocês acompanharem o trabalho, além da Sobeca, né? Com certeza. Claro. Agora... chegou esse momento justamente de você passar o seu contato pra gente, ou seja, quem quiser te encontrar, quem quiser encontrar a Sobeca, a Liga Canábica e a Unileia. Você tem aí todos os arrobas? Tenho, sim, com certeza. O meu arroba é Suzy, com 2 Es, .araújo, M. O da Sobeca é @sobecaoficial. Da Liga Canábica, que é a outra associação aqui de João Pessoa que eu faço parte, é ligacanábica.br. E Unileia Cannabis é o arroba do perfil da Unileia, que está trazendo só informações sobre cannabis e sobre essas pós que envolvem a cannabis também. Muito bom. E aí você também está no LinkedIn, a gente consegue te encontrar lá? Consegue me encontrar em todas as redes sociais. Suzy Araújo, com 2 Es. Maravilhoso. Então é isso, querida. A gente chegou ao fim, o papo foi maravilhoso. Você trouxe muito esclarecimento, tem uma consciência maravilhosa. Fiquei muito feliz de te conhecer. Então, assim, volte sempre. As portas do Cannabis Hoje estão abertas para você. Agradeço, Anitta. Agradeço também a todo mundo que nos ouviu. Estou à disposição, assim como a Sobeca e a Unileia também está à disposição. Para qualquer outra informação, é só nos acessar. Um abraço. Então é isso, gente. Se você quer se preparar para esse novo cenário e fazer parte dessa transformação da cannabis, vai lá conhecer os cursos da Unileia Cannabis e vai encontrar formações específicas para diferentes áreas, né, tanto de saúde quanto do direito e várias outras, com professores, assim como a Suzy, que estão na linha de frente. O link está na descrição do episódio. Até semana que vem! Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!